E evidentemente que eu fico muito satisfeito de receber o convite para estar aqui, viu? E principalmente dar uma notícia alvissareira, né? Que é a volta do basquete na disputa, que foi uma divisa muito importante, que projetou Rio Claro por um bom tempo, né? Pelos títulos que Rio Claro levantou, né? Como campeão paulista, campeão nacional, campeão sul-americano. Mas não é simplesmente a volta do basquete, mas uma volta com seriedade, né? Que nós temos que dizer que a exigência, por exemplo, do patrocínio, queria saber quem estava por trás disso. A exigência da história do ABCD Bandeirantes, né? Que todos, muitos, né? Principalmente aqueles que não sabem o que eu estou falando, aqueles que trabalham no esporte, sabem da história do ABCD Bandeirantes, né? Ele tem mesmo, nos áureos tempos, quase que secular, né? Ele já se projetou com respeito a essa modalidade do basquete. Projetou Rio Claro nos Jogos Abertos, naquela época, que não tinha essas competições de hoje. Mas é a volta, com seriedade, o ABCD Bandeirantes, certo? Isso que é importante. E tem uma história, estou atrás disso aí. Eu fico satisfeito porque, na verdade, acho que o Bidu nem nascido era, né? Porque eu fui presidente do clube de campo em 78, né? E eu tinha lá um diretor de esporte, que era o Narciso Maurício Uflin, o Jodate Davi, e eles puseram na minha cabeça que nós tínhamos que fazer um time de basquete, né? E eu me lembro perfeitamente que, através do clube de campo, o presidente, porque aí eu mandei o nosso estatuto do clube de campo, o primeiro estatuto na Federação Paulista de Basquete, o estatuto que está lá de Rio Claro, é do clube de campo de Rio Claro, né, da época. Aí, não sei se você se lembra que nós contratamos aí até o Emil Rached. Emil Rached decidiu o título aqui contra o América de Rio Preto. Eu estava lá, ó, eu estava no ginásio também, eu acompanhei. Mas você era bem jovem, né? Porque eu tô 15 falando... anos mais ou menos já. Mas eu estou dizendo o seguinte, não é apenas, eu fico muito satisfeito de estar, porque no fim eu fui eleito presidente do ABCD Bandeirantes, né? Agora nessa assembleia que teve, na volta do basquete. Mas junto comigo, quero aqui, em público, agradecer os nomes, né, das pessoas que colocaram o seu nome à disposição como diretores, né? Como diretores que eu digo responsáveis, né? Como tesouraria, como a secretaria, a parte jurídica, departamento de esporte, departamento social. Nós somos em 11 diretores praticamente, né? E o André Godoy é meu vice-presidente também. Você vai ter que estar no dia a dia pessoas que têm condições de ficar trabalhando nisso aí. Mas por trás disso, prestar conta para o ABCD Bandeirantes, né? Que tem uma história, né? Não só uma história, como estou dizendo, o ABCD Bandeirantes há 13 anos estava parado, né? Com a contabilidade, inclusive, totalmente certinha aí no escritório do São Francisco, né, do nosso Edir Fernandes, que tem um papel muito importante. E para você ter uma ideia, nesse período todo que ficou parado, ela ainda tem saldo bancário, né, em dois bancos ainda daquela época, né, não tem ação nenhuma, certidões negativas todas em ordem, né, e com condições, porque o ABCD Bandeirantes é a associação beneficente, cultural, desportiva. É uma OCIP da época, é uma ONG. Ela tem condições de receber recursos para você manter a equipe de basquete, né? Não é poder público, né? Porque, evidentemente, esse basquete vai depender do poder público, é o ginásio de esporte, que inclusive a federação já veio fazer uma vistoria, já foi trocado o piso da forma que eles querem. Agora os vestiários têm que estar reformados aí na época, até a época que começa, tem que estar tudo em ordem. E o ABCD Bandeirantes prima por isso, pela seriedade, né? Se for para tocar com seriedade, você pode ter certeza que o ABCD Bandeirantes vai estar junto, está emprestando o nome e com essa história toda que ele tem, né? E é o que eu estou falando para você, tem uma história, e essa história evidentemente pesou muito para que o patrocinador, o principal, né, porque tem 3, 4, 5 até pessoas, patrocínios querendo, vamos dizer, patrocinar.
Mas tem um que é o carro-chefe, né? Que é o Master. É aquela uma indústria de alimentos, de pacifício, né? Da Renata, né? Então, eu me lembro o seguinte, eu estou falando porque se não existir seriedade e tal, ninguém vai investir. Eu me lembro que eu trouxe a Blue Life na época, você lembra? Blue Life, que patrocinou o nosso time de basquete. Eu me lembro que eu trouxe a Ubra, fui até lá no Rio Grande do Sul trazer a Ubra. Isso nos bons tempos que nós ficamos campeão. Eu fui buscar a própria CESP, né? Eu trabalhei na CESP. Naquela época nós fizemos um contrato com a CESP, que bancou também. Então você tem que ter patrocinadores, você não pode depender de recursos públicos para isso, certo? Tem que depender de patrocinadores. Só que é o patrocinador que é coisa séria e quer retorno daquilo que ele investe. Em patrocínio, ele quer retorno. Então, estou só aqui fazendo um resumo rápido, né? Não estou deixando nem vocês falarem, mas dizer a alegria que nós estamos sentindo, porque nós estamos resgatando algo, uma história, né? Que eu acho que muitos que passaram lá pelo ginásio de esporte, você mesmo falou, porque você acompanhava a parte de esporte, né? Vão se lembrar dos áureos tempos, né? E nós vamos querer voltar a isso aí, não é disputar. Vamos disputar aqui o acesso agora, né? Como nós disputamos naquela época, quando nós formamos lá no clube de campo com Emil Rached e Wilson Rense. Passou. E o que é importante é que o ABCD Bandeirantes, é isso que nós discutimos agora na Assembleia também, não é tão e simplesmente disputar, vamos dizer assim, a Liga Nacional, tal, ter o time. Você precisa ter o espelho para essa juventude, mas é trabalhar essa juventude. Vamos ter também uma diretoria social que vai na periferia, vamos levar esse basquete lá para casa da escola que recupera menores infratores. Ontem eu participei, ontem à noite, lá no clube de campo. Eu sou diretor, eu sou membro, como é que se fala? Integrante do conselho, da diretoria? Não, eu sou sócio. Sócio. E também do conselho há todo tempo. Por ser ex-presidente e tal, você naturalmente é um conselheiro. E foi apresentado lá, o clube de campo tem feito um trabalho significativo e maravilhoso. E o basquete dentro do clube de campo, aquele ginásio do clube de campo, foi tudo pela história. Lá, exatamente. Foi tudo pela história que o clube de campo tem, né? Não surgiu assim do nada, né? E hoje a diretoria do clube de campo, vi ontem lá, está fazendo um trabalho significativo. Quem está lá na frente é o Álvaro, que nós revelamos, jogou conosco aqui, lembra do Álvaro? Sim, claro. Está fazendo um belo trabalho. Também tem o técnico lá, que agora está fazendo um trabalho significativo, ficaram até campeão. As modalidades, nós precisamos ter o seguinte, na consciência de que a sociedade, principalmente a iniciativa privada, ela tem responsabilidade para nós trabalharmos esses jovens. Só com esse trabalho desses jovens é que você vai recuperar tudo aquilo que nós estamos esperando desse país.